Se o coronavírus já assusta, imagina pegar duas variantes ao mesmo tempo. Cientistas brasileiros atestaram a infecção por duas linhagens diferentes do SARS-CoV-2 em dois pacientes de Covid-19. Foi a primeira vez que especialistas comprovaram a infecção simultânea por duas variantes do coronavírus. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o infectologista Ronaldo Alau, que vai nos contar o que isso representa para os rumos da pandemia. Ronaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando se a pessoa com uma dupla infecção corre mais riscos do que outra. Uma boa tarde. Boa tarde. Ainda não existem informações disponíveis para se afirmar que ocorra uma gravidade maior. O que vem sendo analisado, né, é que algumas dessas variantes, exatamente por produzirem mutações na sua proteína S, que é como se fosse a âncora do vírus na célula humana, poderia ter uma maior transmissibilidade, né, uma carga viral maior, e por isso ser mais transmissível e mesmo causar uma doença mais grave. É bem verdade que nós temos já a identificação da circulação de variantes em diversos estados do Brasil. Não sabemos ainda a exata dimensão, porque não é realizado no país uma vigilância molecular de rotina, né? Então nos restam alguns estudos que mostram que já há circulação, no nosso caso, especialmente da variante de Manaus, em diversos locais do Brasil. Agora, esse tipo de dupla infecção pode mudar os rumos da vacinação, por exemplo? Já se sabe se essas variantes, a vacina imuniza contra essas novas variantes? Os estudos ainda são preliminares, né? Mas existem algumas análises que estão sendo realizadas no soro convalescente, né, de pessoas que tiveram Covid, mostram que algumas vacinas pode ocorrer uma redução da neutralização viral com algumas vacinas. A notícia mais recente é que a Coronavac ela parece manter a sua atividade contra a variante P1. Na realidade, nós temos, né, a variante P1, que é a descrita em Manaus, a variante brasileira, ela é muito semelhante à variante sul-africana. Portanto, alguns testes se acredita que os testes eles tenham sentido para ambas. Elas são um pouco diferentes da variante britânica. De qualquer forma, é preciso mais estudos para se analisar o real papel das variantes. De qualquer forma, possivelmente, mesmo que ocorra alguma redução de eficácia, deve haver um impacto importante na redução de mortalidade de casos graves. Com tantas cepas, a gente tem falado de Manaus, o senhor falou da sul-africana, tem várias variantes circulando hoje em dia. Caso a pessoa seja infectada por alguém que tem uma variante brasileira e alguém que está com uma variante, uma outra, um exemplo, a sul-africana, pode acontecer dessa pessoa adquirir as duas variantes e isso gerar uma complicação? É possível que sim. Agora, também é bom ressaltar que no Brasil há uma circulação bem grande em todo o país, né, de variantes, também pelo fato de nós não termos realizado ações de isolamento mais rigorosas ao longo de 2020 e no início desse ano. O vírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus RNA, ele se multiplica utilizando RNA. Portanto, ele é sujeito a produzir erros. E é sujeito a produzir descendentes distintos geneticamente, né, com genoma distinto dos precursores. Quanto maior for a replicação do vírus, maior será esse risco. É possível que sim, que tenhamos na co-infecção com diferenças genômicas, né, entre os vírus, nós tenhamos consequências talvez mais graves do que na monoinfecção. Nós temos uma vacinação que caminha a passos curtos no país e também temos uma série de variantes, cada vez mais variantes parecem surgir e o senhor diz que há uma probabilidade que surjam essas variantes. Para a gente terminar, pensar lá na frente, para terminar com a pandemia, o que é necessário se fazer? A vacinação, ela não sendo eficaz para outras variantes, a Covid segue por muito tempo aí, caso isso aconteça, né? Primeira coisa é isolamento intenso.
medidas de lockdown são necessárias aqui no Rio Grande do Sul e no país como um todo. Esse é o primeiro aspecto. É preciso reduzir a circulação do vírus para que a estratégia de imunização ela seja mais eficaz quando houver uma boa cobertura. E também para evitarmos, né, o desenvolvimento de variantes que podem não ter a mesma resposta às vacinas. Segundo lugar, uma alta cobertura vacinal, que talvez não atinjamos neste ano, e provavelmente a Covid-19 ela vai permanecer, talvez em níveis endêmicos, circulando em algumas populações, mesmo após uma intensa cobertura vacinal. É possível que a Covid-19 ela venha e permaneça, né, presente na nossa sociedade durante um tempo ainda longo. Bom, muita gente reclama dos fechamentos, cercamentos do comércio, porque no comércio é o local onde, em tese, as pessoas mais seguem as regras, né? Você vai num shopping, numa loja, as pessoas são obrigadas a usar máscara, são obrigadas a manter o distanciamento. Só que o que acontece? Chega-se a essas medidas por não se cumprirem outras. Tem jeito de evitar o fechamento do comércio seguindo outras regras ou não? Olha, eu diria que, na verdade, eu vejo de uma outra forma. Na realidade, nós tivemos a manutenção de níveis elevados de circulação viral também em razão da abertura do comércio normal. Uhum. Há sim transmissão no comércio. A questão do uso de máscaras, nem sempre as máscaras que a população utiliza são adequadas, nem sempre utiliza da forma adequada, nem sempre tem a oportunidade de higienizar as mãos. Uhum. O comércio é um local, sim, de circulação viral e de transmissão. Outros ambientes também o são, como, por exemplo, as escolas. Eu acho que o contrapeso que tem que ser dado, por exemplo, não neste momento. Neste momento é inapropriado considerar qualquer tipo de reabertura. Uhum. Mas no momento em que nós tivermos taxas de circulação mais baixas, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a abertura de atividades deve ocorrer com taxas de transmissão comunitária menores que 10%. Atualmente, mais de 50% dos testes de PCR realizados são positivos e mantivemos 20% a 30% de positividade ao longo dos últimos meses. Portanto, só depois que tivermos baixas taxas de transmissão, podemos falar em reabertura, por exemplo, de escolas, e o contrapeso vai ser a redução da intensidade da circulação para atividades econômicas, como, por exemplo, do comércio. O senhor acredita que sem restrições mais efetivas, mais duras, a pandemia vai durar mais tempo, então? Nós vivemos o colapso do sistema de saúde. Sem medidas adequadas de isolamento, esse colapso ele vai perdurar. E ele estabelece não apenas a morte de pessoas, mortes evitáveis por Covid-19, mas também mortes evitáveis por outras doenças devido a este colapso do sistema. Os hospitais já estão reduzindo o atendimento de uma forma muito intensa a outros agravos para poderem se dedicar à Covid-19. Portanto, se não houver uma medida mais intensa, né, de redução de circulação, inclusive com fiscalização, com medidas de contenção da população e redução de 70%, taxa de isolamento de 70% mais ou menos, o que se observa no lockdown, nós não sairemos do colapso do sistema de saúde tão cedo. As pessoas estão morrendo hoje por falta de oxigênio. Pois é, justamente nessa linha que seria a minha próxima pergunta, se há uma projeção de em quanto tempo, caso as pessoas sigam as regras vigentes hoje, né, que são as regras de bandeira preta, uma restrição ao comércio, mas ainda a circulação é permitida, os supermercados seguem abertos, com algumas restrições. Com essas regras, há alguma projeção de quando a lotação das UTIs comece a diminuir? A bandeira preta, as restrições da bandeira preta são insuficientes. Os registros de circulação de pessoas feita por captação de celulares mostra que nós tivemos uma redução de circulação, né, a percentual, melhor dizendo, da população que está em isolamento não atinge 40% e era em torno de 30%, 32%, 33% antes da bandeira preta. Seria necessário alcançar em torno de 70%. Portanto, as medidas somente de bandeira preta elas são insuficientes, deveríamos ter medidas muito mais intensas. Se houver, né, continuarmos nessas taxas
de 30% a 40% apenas de isolamento social. E com a progressão de casos, as curvas ascendentes de casos graves que demandam por atendimento e hospitalização, nós seguiremos com a situação de colapso durante um tempo mais longo. Não é possível prever durante quanto tempo, porque existem algumas variáveis. O isolamento, a adesão a medidas de prevenção e, principalmente, a cobertura vacinal. Somente essas variáveis vão conseguir nos responder por quanto tempo estaremos nessa situação, mas sabemos que a partir desta semana e da próxima já teremos os casos intensificados a partir do Carnaval, quer dizer, os casos que ocorreram, as transmissões a partir do Carnaval. Perfeito. Infectologista Ronaldo Alau, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Conexão RS. Obrigado pelos esclarecimentos e seja sempre bem-vindo. É um prazer, obrigado e um abraço a todos. Um abraço.